Rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal do Cablan. E nessa videoaula você vai ter a correção da AP do segundo ano do ensino médio. AP não, desculpa, ADE, a avaliação diagnóstica de entrada aí do ensino médio, segundo ano, beleza? E se você não é inscrito, se inscreva, por favor, aí para incentivar a fazer mais vídeos para vocês aí, que esse ano, né, tô dando aula aí pro primeiro, pro terceiro, pro oitavo e pro nono, tá? Então um grande abraço aí pros meus alunos aí. E se você não é meu aluno, eu tenho o prazer aí de dar aula para vocês aqui pelo YouTube também. Tamo junto, um grande abraço. Olha aí, questão 1 da ADE da segunda série do ensino médio. Questão 1, então, vamos lá. Abaixo são apresentados os 6 primeiros termos de uma sequência formada apenas por retângulos, círculos e triângulos, coloridos de branco ou de preto. Estes 6 termos formam um grupo que se repete periodicamente e indefinidamente, a partir do termo de ordem número 7, como nos mostra a parte inferior da figura. Então você tem aqui o grupo, né, de figuras e esse padrão se repete a partir da sétima. Tá? Então são 6 figuras diferentes, um retângulo branco, outro preto, um círculo branco, outro preto, um triângulo branco e outro preto. Tá? Então essas 6 figuras aqui vão se repetir. Vamos verificar aqui como é que ela se repete. Ó. Então você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 6 figuras. Depois mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais 6 e assim por diante, de 6 em 6, tá? Então nós sabemos que a sexta figura é um triângulo preto, portanto a 12ª também será um triângulo preto e a 18ª também. Então a cada múltiplo de 6 nós teremos um triângulo preto. A partir desse padrão nós podemos prever qual será o termo da sequência, né? Aquele que a gente quer saber, o número 351. Então o n igual a 351 é 1. Verificamos aqui agora que figura que é essa. Então nós vamos pegar aqui, ó, posição 351 e vamos dividir por 6. Por quê? Porque nós temos como afirmar com certeza que os múltiplos de 6 sempre serão triângulos pretos. Tá? Então verificamos aqui, 35 por 6 vai dar 5. 5 vezes 6, 30. Então 5 vezes 6, 30 para 35, restam 5. Baixamos o 1, 51. 51 por 6, nós temos 6 vezes 8, 48. Então, nós temos aqui 6 vezes 8, 48. Para 51, restam 3. Portanto, olha só, nós teremos aqui que a terceira figura a partir do triângulo preto, vai começar a repetir, é um triângulo branco. Alternativa número a letra A. Um triângulo branco. A partir do resto da divisão, nós sabemos que na 56ª é um triângulo preto, tá? E a terceira figura a partir do triângulo preto é o retângulo, círculo, o triângulo branco. Ok? Então essa foi a questão 1. Vamos para a questão 2. Vejamos aqui a questão 2 agora. Questão 2, a alternativa em que a sequência numérica é uma progressão aritmética é... Então, para você saber qual é a sequência, que é uma progressão aritmética, precisamos recordar o que seria, né, a característica de uma progressão aritmética. Então, progressão aritmética, PA, para você obter os termos APA, você tem que adicionar um valor fixo. Então, vejamos aqui essa primeira sequência, ó. De 2 foi para 4, de 4 foi para 8, ou seja, o valor aqui não está sendo adicionado, mas sim multiplicado. Então aqui nós estamos multiplicando por 2. Portanto, não é PA, é uma PG de razão igual a 2. Já aqui na B, nós temos a sequência aqui, vejamos, 1,5 para 3,5 foi adicionado 2, não é isso? 2. 3,5 para 4,5, apenas 1 a diferença. 4,5 para 5,5 é 1 a diferença. 6,5 para 8,5 é 3 a diferença. 2 a diferença. Então, não tem um valor fixo aqui que a gente está somando, tá? Então, está variando, portanto, não é PA também. Na letra C, nós temos aqui 4,4. Aí diminuiu, aumentou, diminuiu, aumentou. Não é constante, tá? Então, também não é PA. Essa daqui começou com 1/4, depois 1/2, depois 1 inteiro, depois 2, depois 4. Também não é uma PA, é uma PG de razão 2, tá?
Começou com 1, 1 quarto, dobrou, 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 dobrou. Então só pode ser a letra E. Vamos verificar. Então 0,25 com mais 0,25 dá 0,5, com mais 0,25 dá 0,75, com mais 0,25 vai dar 1, com mais 0,25 vai dar 1,25. Portanto, é a letra E, é um APA de razão igual a 0,25. Essa é a razão, tá? Que a gente está somando aqui, portanto, letra E é uma progressão aritmética. Vamos para a próxima questão. Muito bem, olha aí, questão 3. Uma fábrica produz um componente eletrônico crítico para a montagem de smartphones, sendo que o custo unitário de produção deste componente é R$40. O diretor de produção afirma que existe um custo adicional por unidade de 10% do preço de venda devido à tributação específica do mercado local. Com o objetivo de motivar a equipe de vendas, a firma decidiu pagar à área comercial um adicional de R$2 por cada unidade vendida. A expressão algébrica que calcula o lucro L resultante da venda X de X unidades do produto em um mês, considerando que o preço de venda unitário do produto é igual a Y, é. Então, precisamos aqui encontrar a expressão algébrica que nos fornece o lucro dessa venda aqui. Então, vamos começar a equacionar o problema. Olha só, nós temos uma função lucro, tá? Expresso aqui pela letra L, representado pela letra L é o lucro. Bom, toda a receita virá da venda dos produtos, ok? Então, se vendermos aí X produtos ao preço Y, que é o preço de venda, aqui é a receita bruta. Dessa receita bruta, temos que descontar o preço da unidade aqui, ó, o custo, né? Então, são 40x, 40 vezes o preço de venda. É o custo de cada unidade. Legal. Além disso, nós temos que R$2 para cada funcionário, para cada venda, né? Então, aqui, 2 vezes a quantidade de produtos vendidos, porque para cada produto, R$2 a mais para a área comercial. Muito bem. Além disso, nós temos o imposto. O imposto é 10% do valor das vendas. As vendas aqui, ó, bruto. Então, é XY, 10% do faturamento aqui XY. Então, essa aqui é a expressão do lucro. Agora, basta a gente dar uma enxugada aqui nessa expressão para encontrar uma correspondente aqui nas alternativas. Então, nós temos aqui que o lucro, veja você, ó, aqui é XY e aqui também é XY. Aqui nós temos 1 vezes XY, né? Lembrando que o coeficiente, sempre que não tiver nada aqui, nós podemos colocar vezes 1, tá? O vezes 1 sempre vai estar. Então, 1, que é o coeficiente, menos 0,1, ou seja, 0,9. Isso aí, ó, 90% do valor das vendas, tá? Menos 40 com mais 2, 42x. Ok? E por último aqui, nós podemos colocar em evidência o x. Vamos colocar o x em evidência. Então, nós temos aqui que o lucro é igual o x, que vai multiplicar, para obter essa primeira parcela aqui, ó, precisamos de 0,9y, tá? Quando multiplicar, nós teremos essa primeira parcela. Para obter a segunda parcela, precisamos multiplicar o x por 42. E aí nós temos, finalmente, a nossa expressão algébrica do lucro. Então, é x que multiplica 0,9y menos 42, alternativa letra C. Então, essa foi a questão 3. Vamos para a próxima questão. Olha aí a questão 4. Na construção de mosaicos para a indústria de interiores, desenvolveu-se uma determinada série de painéis formados por uma linha de ladrilhos claros envoltos em uma moldura de ladrilhos escuros. A quantidade de ladrilhos escuros varia de acordo com a quantidade de ladrilhos claros, conforme a tabela a seguir. Então, nós temos aqui ladrilhos claros, ladrilhos escuros. Um ladrilho claro precisa de 8 ladrilhos escuros, 2 precisa de 10, assim sucessivamente. Qual a expressão matemática que representa a quantidade de ladrilhos escuros compondo o painel de posição N da sequência? Então, como eu disse para vocês, ó, na sala de aula, a maneira mais fácil de fazer esse tipo de questão é testando as alternativas, tá? Como aqui no vídeo nós temos um pouco mais de tempo, vamos fazer pelo método algébrico e depois eu mostro como é que faz para testar as alternativas, tá ok? Então vejamos aqui, ó, como se comporta a grandeza ladrilhos escuros. Olha só, tá aumentando
de 2 em 2, tá? Se está aumentando de 2 em 2, é linear. Então, é uma função do primeiro grau. Então, basta nós encontrarmos uma expressão, né, do tipo assim, ó, claro e escuro, né? Então, escuro depende de claro. Então, a quantidade de escuro vai ser o quê? A que multiplica C. Então, E é escuro e C é claro, tá? Mais um coeficiente B. Lembrando que aqui eu só estou adaptando as letras para essa função aqui do primeiro grau, ó, AX mais B. Então, ó, o X corresponde aqui à letra C, né, na nossa expressão, e o Y ao E. Muito bem, então vamos colocar esses valores da tabela aqui na nossa expressão e calcular o A e o B, tá? Então, quando o C, que é a quantidade de ladrilhos claros, for 1, o E vai dar 8. Então, nós temos 8, que é igual a vezes 1 mais B. Quando a quantidade de ladrilhos claros for 2, nós teremos 10 ladrilhos escuros. Então, nós teremos aqui A vezes 2 mais B. Daqui já é o suficiente para nós encontrarmos o A e o B, pois é uma função, é um sistema de equações, duas incógnitas, tá? Então, vamos usar aqui o método da adição para resolver aqui. Então, vou multiplicar essa linha inteira aqui por menos 1, para obter 1 menos 1 aqui no B e cancelar na hora da adição, tá? Que é o nome do método, adição. Então, vamos lá, ó. 1 menos 1 vai multiplicar a linha inteira. Então, menos 1 vezes 8 dá menos 8. Menos 1 vezes A vai dar menos A. Menos 1 vezes B vai dar menos B. Prontinho, agora eu posso fazer o quê? Utilizando o método da adição, somar membro a membro aqui, ó. Termo a termo. Vamos lá, 10 menos 8, 2, que é igual 2 menos 1, 2A. Tira um A, fica apenas um A. E B menos B vai dar 0. Portanto, o A é igual a 2. Muito bem. Então, o que é o A? O A é que está do lado do N, né? N aqui, no caso, é a figura, é o ladrilho claro, tá? Eu devia ter usado N aqui, tá? E não o C, mas tudo bem, tanto faz. Agora, vamos encontrar o B, ó. Para encontrar o B, nós substituímos o valor do A na expressão, uma dessas aqui. Então, pode ser na primeira aqui, ó. Então, nós temos lá 8, que é igual a, ou seja, o A é 2, mais B. O 2 está positivo, passa para o outro lado, fica negativo. Nós temos que o B é igual a 8 menos 2, ou seja, o B é igual a 6. Portanto, a nossa expressão algébrica é 2 vezes N mais 6. 2 vezes N mais 6. Essa é a expressão que nós devemos encontrar aqui, ó. Está lá na alternativa na B, tá? Então, esse é o jeito de fazer utilizando a teoria, tá? Agora vamos fazer de um jeito sem precisar fazer conta. Quer dizer, pelo menos não essas contas aqui. Que seria o quê? Testando as alternativas. Como é que testa a alternativa? Vamos lá, ó. O que é o N? O N é a quantidade de ladrilhos brancos, tá? Então, quando o N for 1, aqui vai dar 8, ó. 1 mais 7, 8. Bateu com essa daqui, mas tem que servir para todas. Então, 2 mais 7 dá 9, ó. Aqui já não deu. Essa de baixo aqui, a C. 3 vezes 1, 3. Com mais 6, 9. Também não serviu. 4 vezes 1, 4. Com mais 2, 6. Não serviu. 4 vezes 1, 4. Com mais 4, 8. Serviu para essa, tem que servir para as outras. 4 vezes 2, 8. Com mais 4, 12. Então, não serviu. A única que serve realmente é a B, conforme a gente já tinha encontrado aqui no cálculo, tá? Mas se eu não souber essa teoria, eu poderia ter feito testando aqui as alternativas, ok? Vamos para a próxima questão. Muito bem, olha aí, questão 5. Lembrando que a gente está fazendo aqui a ADE da segunda série do ensino médio, tá? Se você ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se no canal e divulgue esse vídeo para os seus colegas também. Os juros compostos cobrados por uma loja são de 10%. Roberto, que tomou um empréstimo de R$ 1.000, observa sua dívida crescer todo mês. Em março, era de R$ 1.000. Em abril, 1.100. Em maio, 1.210. E em junho, 1.331. Pode-se observar que a sequência de valores de sua dívida, de março até junho, forma uma progressão geométrica de razão. Bom,
aqui não precisa fazer muito cálculo, porque a razão é exatamente os juros, tá? Então, os juros é quanto eu estou multiplicando a minha dívida, tá? Aqui no caso, como é um aumento, nós vamos somar a unidade, tá? Nós temos uma formulinha dos juros compostos, que também pode ser traduzido como uma progressão geométrica. E ficaria assim, ó. O montante dessa dívida vai ser igual ao capital inicial, né? Vezes 1 mais a taxa. A taxa aqui é 10% elevado ao tempo em mês, tá? Então, essa aqui é a formulinha dos juros compostos. Aí o que acontece? Isso daqui que está no parêntese é exatamente a razão da minha progressão, tá? Isso daqui é a razão da minha PG. Seria o quê? E é igual a quanto? É igual a 1 mais 10%. Ou seja, 1,01. 1,1. 1,1 é a alternativa C, tá? Pois é um aumento, está aumentando 10% ao mês. Se você multiplicar aqui, ó, 1.000 vezes 1,1, você terá 1.100. Se multiplicar 1.100 vezes 1,1, você terá 1.210. Você pode testar, vamos testar aqui. A partir do primeiro termo, né, para obter o segundo, você multiplica pela razão. Então, teremos aqui, ó, 1.000 multiplicado por 1,1. 0,001 mais 0,001, somando 0,001. Uma vírgula, uma casa, vírgula, 1.100, ok? Se eu pegar os 1.100 e multiplicar novamente pelo mesmo valor, ou seja, pela razão, nós teremos 0,011 mais 0,011. Somando, nós teremos, então, 0,0121. Uma casa, vírgula, 1.210. E assim sucessivamente. Se você pegar 1.210 multiplicar pela razão, você terá o terceiro termo. Olha lá, no terceiro mês, 0,121 mais 0,121, somando 0,1331. 1.331, conforme descrito aqui na questão. Portanto, a razão dessa PG é 1,1, ok? É o termo fixo que eu multiplico os termos para obter os próximos. Vamos fazer a próxima questão. Olha aí a questão 6 envolvendo gráficos. Vamos ver. Observe os gráficos a seguir e determine as funções A, B, C e D, respectivamente. Então, vamos lá. Vamos reconhecer, então, essas funções. A função A, a função verde, é uma reta. Função reta, aliás, a função que é uma reta é a função do primeiro grau, tá? Então, nós temos aqui, ó, primeiro grau, primeiro grau, primeiro grau. Podemos eliminar a C e a D. Muito bem, agora estamos aqui entre A, B ou E, tá? Essas três aqui, ó. Essa ou essa. Vamos ver a próxima a função B, ó. Exponencial. Começa pequeno e começa aqui pequeno, né? Crescendo devagar, depois cresce muito rápido. Exponencial. Bom, exponencial só tem aqui, ó. Função B exponencial. Tá aqui é logarítmica e Bom, por eliminação, né, não precisa nem ver as próximas. Ó. Na sequência correta é função do primeiro grau, a próxima seria a B, função exponencial. Tá? Mas vamos identificar os outros gráficos. Olha só, função C, parábola. O que é parábola? Função do segundo grau, tá aqui. E essa daqui é a inversa da logarítmica, tá? É a imagem, ó. Aqui existe um eixo de simetria, certo? E é o espelho dessa vermelha, essa azul aqui é o espelho. É a logarítmica, portanto, alternativa A. Nessa ordem, função do primeiro grau, função exponencial, função do segundo grau e a função logarítmica, ok? Vamos para a próxima questão. Essa daqui só precisava mesmo conhecer aí os gráficos dessas funções. Muito bem, questão 7 agora. Jorge é o dono de uma confeitaria cuja especialidade é o bolo de coco. A receita original do bolo serve apenas 2 pessoas e, por isso, para ajudar as suas funcionárias a prepararem bolos maiores e capazes de servir um número maior de pessoas, Jorge indica as quantidades necessárias de cada ingrediente por meio da seguinte tabela. Então, nós temos aqui uma tabela que ajuda aí as funcionárias a fazer bolos maiores, tá?
Então vejamos aqui, ó, tabela com a receita para o número maior de pessoas. Então nós temos os ingredientes e a quantidade de pessoas, ok? É correto afirmar que as respectivas quantidades em xícaras de óleo recomendadas nas receitas para 10, 20 e 30 pessoas, nessa ordem, uma progressão aritmética cuja razão é. Então vejamos se é uma progressão aritmética. Olha só, óleo, tá aqui. Começou com meio, né? Aliás, ele quer saber 10, 20 e 30 nessa ordem. Então nós temos 2,5, né, xícara. Depois nós temos 5. Depois nós temos 7,5, tá? 7,5. Bom, como é que a gente lê isso daqui, ó? Como eu já falei, na leitura eu já dei a dica, né? Então aqui é 2 unidades, 2 inteiros mais meio, ou seja, 2,5, 2,5. Depois vai para 5, depois vai para 7 mais meio. 7 mais meio é 7,5. Então nós temos aqui realmente uma progressão aritmética cuja razão é 2,5. Perceba, 2,5 mais 2,5 vai dar 2,5 mais 2,5 vai dar 5. 5 mais 2,5 vai dar 2,5. Aliás, 7,5, tá? Também você poderia encontrar essa razão subtraindo um termo do seu antecessor, ou seja, 5 menos 2,5 vai dar a razão, 7,5 menos 5 vai dar a razão também, que é esse valor constante aqui, portanto, a razão é 2,5, que podemos representar na forma de número misto, 2,5, o 2 unidades e meia. Está aqui na letra D, 2,5, tá? Então, isso aqui é um número misto e funciona assim, ó. Isso aqui é igual a 2 inteiros mais meio, tá? Ou seja, 2,5. Vamos para a próxima questão. Olha aí, questão 8. Dentre os gráficos a seguir, o único que pode ser associado a uma função exponencial é o... Muito bem, mais um gráfico aí de reconhecimento de funções, tá? Então vejamos, olha só. Nós temos essa daqui, que é uma função do primeiro grau, tá? Nós temos essa daqui, que é claramente uma função exponencial, que então é a 2, tá? Essa daqui, ó, de cabeça para baixo, seria o inverso dessa, seria uma função logarítmica, ok? Essa daqui mais uma função do primeiro grau e essa daqui uma parábola função do segundo grau, portanto, a única que pode ser exponencial é essa daqui, ó, a 2, letra B, tá? Exponencial, lembrando que a função exponencial tem o gráfico parecido com isso aqui, né? Ele começa pequeno e cresce rápido. Começa crescendo lentamente e depois aumenta a velocidade de crescimento, as taxas, né? Muito bem, vamos para a próxima questão, na mesma folha, questão 9. Então, nós temos aqui na questão 9, Alpha Centauri é a terceira estrela mais brilhante no céu, podendo ser vista a olho nu. É a estrela mais próxima do Sol, estando a uma distância de, olha a distância aí, ó, 40 vezes 10 a 15, a 15ª potência. Sabendo que log de 40 é aproximadamente igual a 1,6, então o log da distância vale aproximadamente. Então nós teremos que calcular o logaritmo. Logaritmo na base 10, né? Porque não aparece nada aqui embaixo. Não tem índice aqui, ó, não tem nada aqui no expoente, na base, né? Não indica a base. Quando não indica a base aqui embaixo, é decimal. Então, log da distância, ou seja, log daquele número ali, ó, 40 vezes 10 elevado a 15, tá? Então, log do produto é igual à soma dos logs, tá? Então, já vamos aqui separar, usando a propriedade, ó, log do produto dentro do log é igual à soma dos logs. Então, nós temos aqui log de 40 mais o log de 10 elevado à 15ª potência. Uma outra propriedade é o tombamento, ó. Tombamento tem um expoente dentro do logaritmando, né? Então, ele tomba. Então, vamos tombar o 15. Então, tombando o 15, nós já poderíamos aqui, ó, substituir o log de 40 que foi dado, né? 1,6, tá? Log de 40 é 1,6. Já vamos colocar aqui 1,6 é o log de 40, mas aplicando a propriedade do tombamento, log de 15 é 15 vezes log de 10, tá? Ou seja, o número que é elevado
10 elevado a quanto que dá 10? 10 elevado a quanto que dá 10? Vamos ver. Então, aqui é 1,6 mais 15 vezes log de 10 na base 10 é 10. Por quê? Vou explicar para vocês aqui embaixo, ó. Log de 10 na base 10 é igual a 1. Por quê? Porque 10, a base elevado ao expoente 1 vai dar 10, tá? Por isso que log de 10 na base 10 é 1. Portanto, aqui é 15 vezes 1. Isso aqui nada mais é que 15 mais 1,6, ou seja, 16,6. Portanto, a resposta aqui, log da distância, é aproximadamente 16,6, alternativa A. Beleza? Então, a questão aqui cobrou logaritmo. Isso que a gente vai aprender no primeira série do ensino médio. Vou fazer a próxima questão. Muito bem, questão 10, então. Observe a sequência numérica a seguir. E se você está acompanhando aqui a correção da prova, você que é da escola pública estadual, não esquece de se inscrever no canal e divulgar para seus colegas aqui, que sempre que possível eu vou colocar conteúdos aqui do ensino médio, ok? Vamos lá, então. Então, a sequência aqui, para que essa sequência seja considerada uma PG, o valor do quarto termo deve ser... Então, ó, PG. PG é um valor constante que nós multiplicamos, tá? Chamado de razão. Então, vejamos aqui como é que eu descubro quanto vale a razão de uma PG. Nós pegamos um termo qualquer e dividimos pelo termo que antecede, tá? Então, é isso. Nesse caso aqui, ó, vamos pegar, por exemplo, o 6, dividir por 2. Isso aí vai ser a mesma coisa que o 18 dividido por 6. Então, para eu calcular a razão de uma PG, sempre eu pego o da frente e divido pelo de trás. Essa razão aqui, no caso, é 6 dividido por 3, aliás, 6 dividido por 2 dá 3. Então, essa é a razão da nossa PG. Com essa razão, a partir do 18, eu posso obter o quarto termo. A partir do terceiro termo, eu obtenho o quarto termo multiplicando o terceiro pela razão. Então, é 3 vezes 18, vai ser o valor do quarto termo. 3 vezes 8, 24. 3 com mais 2, 54. 54 é o valor do quarto termo, alternativa C, 54. Então, aqui, cobrou aqui o conhecimento de PG, mas especificamente cálculo da razão já era o suficiente aqui. Se você preferisse, também poderia usar a fórmula do termo geral da PG, mas não é necessário, tá? Vamos fazer a próxima questão. Muito bem, questão 11. Em grandes eventos é comum a emissão de sons muito altos. A organização é responsável por medir o nível sonoro dos sons. Nível sonoro, acho que seria sonoro, né? Enfim, dos sons emitidos através de aparelhos específicos. Suponha que o nível sonoro N, tá vendo que aqui chamou sonoro no masculino, aqui tinha chamado sonora, tá errado. N e a intensidade I de um destes sons estejam relacionadas pela expressão. Então, aqui tem a expressão que dá aí o nível sonoro, certo? Em que N é medido em decibéis e I em watt por metro quadrado. Dado dois ruídos sonoros medidos em eventos distintos, N1 igual a 110 decibéis e N2 igual a 90 decibéis, calcule a razão. Ele quer saber, ó, a razão I por I2, tá? Então, vejamos aqui como é que fazemos isso. Então, vamos calcular o I1 para o N1 e o I2 para o N2, depois calcular a razão entre eles, tá? Então, temos que isolar o I nessa expressão aqui, ó. Começando por N1. Então, nós teremos aqui 110, tá? Já está em decibéis, dB é decibéis. Então, 110 vai ser igual a 120 mais 10, que multiplica log. Na base 10, não precisa colocar a base 10, e aqui vai ser o I1, tá? Porque aqui eu estou usando o N1. Vamos isolar o I1 nessa expressão aqui, tá? Então, para isso, nós precisamos o quê? Deixar isolado o log. Então, 120 está positivo, passa para o outro lado, fica negativo. Nós temos 110 menos 120, que é igual a 10 log de I1. Ok. 110 menos 120 vai sobrar 10 negativo. 10 negativo log de I1. Muito bem, agora o 10 está multiplicando o log, vai passar dividindo esse 10 aqui, nós teremos o quê? Menos 10 dividido por 10, que é igual a log de I1. Ok, beleza. Agora o seguinte, menos com mais dá menos, então nós temos menos 1, que é igual a log de I1.
1. Portanto, ó, definição de logaritmo. A base, que nesse caso é a base decimal, né? 10 elevado a menos 1 vai dar I1. Portanto, I1 é igual a 10 elevado a menos 1. Já descobrimos, então, qual é o valor do I1. Então, I1 é igual a 10 elevado a menos 1. Ok, agora vamos calcular o I2, tá? Então, usando a mesma expressão, só que agora para o N2, tá? Então, é 90 decibéis. Então, vamos colocar aqui, ó, 90, que vai ser igual a essa expressão aqui do nível sonoro, olha lá. Mais 10 log decimal, né? Não precisa colocar, de I2, que eu vou calcular agora. Então, vejamos aqui como é que fica. Mesma coisa, ó, vamos isolar o log. 90, o 120 estava positivo, fica negativo, que é igual a 10 log, na base 10, de I2. 90 menos 120 vai dar menos 30, não é isso? Que é igual a 10 log de I2. Bom, o 10 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, nós temos menos 30 sobre 10, que é igual a log de I2. Agora aqui, ó, 30 negativo dividido por 10 vai dar 3 negativo. 3 negativo é igual a log de I2. Definição de logaritmo. A base do logaritmo, nesse caso é decimal, 10 elevado a menos 3 é igual a I2. Portanto, nós temos aqui que o I2 é igual a 10 elevado a menos 3. Para finalizar, precisamos fazer o quê? A razão entre I1 e I2. É isso que foi pedido, a razão entre eles. Então, calculando a razão entre I1 e I2 agora. Então, nós temos aqui I1, que é 10 a menos 1, sobre I2, que é 10 a menos 3. Divisão de potências de mesma base. Mantém a base, subtrai os expoentes. Ou seja, menos 1, menos com menos 3. Ok? Tem regra de sinal aqui. Então, menos 1, menos 3, menos com menos dá mais, ou seja, 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é igual a quanto? 10 vezes 10. 10 vezes 10 é 100. Prontinho aí, ó. 100 é a resposta, tá? Se quiser tirar um print aí da solução, fica à vontade. Vamos escolher a alternativa correta agora. 100 está na letra D. Alternativa letra D. Com isso, vamos fazer a última questão da prova agora. Olha aí, questão 12, né? Questão 12 aí, essa aqui é a prova de diagnóstica de entrada do ensino médio, tá? Segunda série do ensino médio. Se você ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se, isso é muito importante aqui para o desenvolvimento aqui do canal, para o crescimento do canal. Vamos lá. Um professor de matemática deseja descobrir o segredo de um mágico. Para isso, o professor precisa transformar em linguagem matemática a charada que o mágico diz. O número que penso é igual ao quadrado do triplo do seu antecessor somado à quinta parte do seu sucessor. Qual equação expressa corretamente a charada? Então vamos lá, ó. É o conceito de sucessor e antecessor. Isso aqui vem lá dos números inteiros, né? Todo número inteiro tem um antecessor e um sucessor. Vamos ver então. O número que eu penso. O número que eu penso eu vou chamar de x, ok? Esse é o número que eu penso. O número que vem antes de x é o quê? É uma unidade a menos, então é x menos 1. E o número que vem depois do x é uma unidade a mais, ou seja, x mais 1. Então, nós temos o número, o seu antecessor e o seu sucessor, ok? Muito bem, agora com esses valores aqui nós vamos fazer as operações, olha lá. O número que pensa é igual ao quadrado do triplo. Quadrado do triplo. O que é o triplo? O triplo é 3 vezes. Então, nós temos 3 vezes o antecessor, que é x menos 1. 3 vezes isso aqui, ó, quadrado do triplo, não é? Então, nós temos que elevar o triplo ao quadrado. Olha lá. O número que eu penso é igual ao quadrado do triplo do seu antecessor somado à quinta parte. O que é quinta parte? 1/5. Somado a 1/5 de quem? Do seu sucessor. O sucessor é x mais 2. X mais 2. Tá aí, prontinho. Isso aqui é o x. Esse é o x. Como não precisamos calcular nada, é somente, ó, ele quer saber a expressão correspondente, que expressa corretamente a charada. A expressão é essa daqui, ó. Precisamos verificar agora se existe a possibilidade de, como que eu posso dizer, de
simplificar, né? A gente fazer alguma simplificação aqui, vamos ver. Então nós temos aqui, ó, o quadrado do cubo, o quadrado do triplo, né? Então esse quadrado eleva esse, tá? Mas vamos verificar aqui, ó, como é que tá aqui, ó. Ah, legal. Então, ó, a expressão aqui é mais parecida. Deixa eu ver qual é mais parecida aqui. É mais parecida aqui, deixa eu ver. Aqui eu coloquei mais 2, né? Mais 1. É o sucessor. Mais 1, tá? Aqui é mais 1, hein? É o sucessor. Muito bem. Então aqui, ó. Essa daqui. Mais parecida com essa. Vamos aplicar a distributiva aqui dentro. Nós teremos, então, 3x menos 3. Isso aqui é ao quadrado. Ó, corresponde a essa primeira parte aqui. Mais o x mais 1, também nós podemos colocar, ó, dessa forma. X mais 1 sobre 5. Por quê? Porque é 1/5 vezes x e 1/5 vezes 1, tá? Então, essa aqui é a expressão do x. Tá na letra aqui, ó, E. Alternativa E, tá? Então não precisava calcular nada, era só mesmo montar aqui a expressão e dar uma ajeitadinha nela, tá? Essa aqui é a correta, então. Você poderia confundir muito bem com essa daqui, né? Essas outras aqui são muito parecidas, tá? Mas realmente, letra E. E com isso finalizamos aí a correção da ADE de 2020, né? Do segunda série do ensino médio. Tamo junto aí, galera. Bom ano letivo a todos. Grande abraço e estudem bastante, tá? Até a próxima.